E esse é meu primeiro vídeo gravado, porque todos os outros eu fiz ao vivo. Então, eu me chamo Muná Bruno Pereira de Medeiros. Muná é um nome que surgiu ano passado em um ritual pessoal dentro da mentoria e guiança do chamado da essência da Baquirilos. Primeira pessoa ponte que eu agradeço hoje, minha mentora, minha professora. E muitas abas abrem, Iemanjá, Florianópolis. Eu saúdo a energia de Iemanjá que está mandando só comprovações e vibrações. Saúdo a minha guia que eu quebrei naquele quarto, depois daquele ritual, depois daquele dia. E me chamo Muná Bruno Pereira de Medeiros. Ah, os gêneros são uma brincadeira que eu faço na escrita, na fala. Aprendi com uma outra pessoa ponte, Koutome, e tenho 40 anos, estou com 40 anos, vou fazer 41 dia 11 de setembro, e estou em uma experiência não binária e independe do masculino e feminino, porque é uma coisa só, e num mix de palavras também não do extra não dual, observador do não dual, então, se é não binário. A lógica vai melhorando o contexto das palavras, e isso é um milagre. Sim, isso é um milagre. Eu estar aqui na casa do Pajé Funiô, em Águas Belas, Pernambuco, depois de largar, de pedir exoneração do meu emprego público, ao qual ocupava no estado de Goiás, no executivo, há 18 anos, e estar aqui na casa do Pajé Suri, todos o chamam de Suri, a hierarquia é etérica, todos são iguais, numa comédia AB. E estar aqui, convidado por ele, então ele me hospedou também, está me hospedando aqui enquanto eles estão num retiro deles de 3 meses, retiro anual, o Oricuri, em que só não entra nenhuma pessoa branca, nenhum não parente, e só quem cresceu na tradição que pode participar. Então, nem quem casa com um outro Cunhô não pode. Tem que ter frequentado desde criança. E, e eles estão lá todos os dias. Vêm em casa em algum momento, buscar alguma coisa e estão lá. E estar aqui no meio disso, tendo sido convidade, você poderia estar aqui para a abertura do Oricuri. Você deveria estar aqui para a abertura do Oricuri, me falou o Pajé Suri na nossa primeira conversa. E eu, uau, o que ele está falando? Eu nem sabia o que era a abertura do Oricuri direito. Sabia que tinha um dia que os brancos eram convidados, era o começo. E aí, sim, quero, e não posso, não consigo. E aí voltei para casa e se não consigo, vi que era eu segurando algumas coisas pesadas que eu já estava vindo aprendendo a soltar. E aqui foi esse seio que eu vou gostar de ler. Calma. Vou gostar de ler uma página que eu escrevi no meu terceiro livro, que eu estou escrevendo uma página por dia, de manhã.
é gostoso. E, e isso é de um quarto manuscrito ou quinto que eu resolvi, esse tá pronto, vamos lá. Tem uma voz aqui, ela me ajudou, uma editora, amiga que conectou, a Mari do Canadá, outra pessoa ponte que eu agradeço. E essa minha escrita brotou ano passado em East Mountain, Montanha do Leste, um espaço para receber retiros, homens, especialmente para homens gays. E começou como uma estação de esqui, é perto do Canadá, é perto da capital de Nova York, que é Albany, no estado de Nova York. E eu sei que eu vou agradecer o Corpo Estonal por estar. Toda a história vai guia para lá as pessoas pontes que eu comecei a conhecer por causa das pessoas pontes que eu conheci aqui. E a Ramael é a pessoa ponte que me soprou, Art Geyser, do Eu Milagroso, muito usado. E então, Ramael que me abriu as portas de Star Mountain, Matt, o gerente, enfim, Star Mountain inteira. Eu agradeço esses espaços de cura que existem, especialmente mapeados que brotam no caminho. E eu sinto que eu tô aqui essa árvore. Eu cheguei aqui, eu sentei aqui na primeira noite, fiquei olhando um salão. Depois eu mostro. Depois eu mostro um salão. E eu, gente, isso aqui é um terreiro. E eu nem sabia que eu vim parar aqui. E aí eu parei com essa árvore e imediatamente eu identifiquei, não, é uma sirigueleira. E porque tinha essa árvore na casa dos meus pais, na cidade que eu nasci, em Uberlândia. E depois essa casa se tornou muito especial para toda a família. Minha avó morou lá, meus tios, primos, e tinha uma sirigueleira. Era um ponto de. Era o único ponto que eu tinha de conexão com minha avó. Era a maior conexão que eu tinha com a avó materna. Minha mãe protegia. Vai ficar aqui é mais qualquer coisa. Ah, e mãe, beijo, minha maior ponte. Mãezinha, mãe Ângela, saudade. E tinha essa árvore lá, e aqui essa árvore, os sinais já estão magnificamente óbvios, claros. E isso para me dar alívio. Uhum. Eu comecei a intuir, se eu ficasse em Goiânia, eu morreria de tristeza. Ali, o que eu senti, o que estão sentindo também. Eu vim. O Tommy me apresentou Maíta, uma artista colombiana que mora em Nova York e lidera uma igreja chamada Somos Santuário. E através de Cole Tommy, que conheci em Stone Mountain, e uma história de amor. Uau! Ah, o maior espelho da minha mãe brotou para eu enxergar tudo. E a gente se ama muito. E agora tá interessante. E, e Cole Tommy veio depois de Cameron, que foi uma paixão explosiva e que me atravessa até hoje. Eu me apaixono cada dia, cada joinha que me der. Me deu joinha. É essa pessoa. E, e hoje eu estudo essa paixão como uma paixão não especial, porque eu li essas palavras num livro chamado Reflexões da Mente de Cristo, de Paul Ferrini. Ah, o amor crístico danadinho. Felinos, Leão,
o sol, o sol recebendo alguma energia alinhou de novo. E hum, as abas, o leão, os gatos, o sol que estava falando. Hum, eu estava agradecendo as pontes que me trouxeram até aqui. E Maia, ah, uma mulher incrível, fenomenal, só de estar perto inspira a flor que ela é. Então eu agradeço muito, ela me convidou, quando eu fui na Colômbia conheci pessoalmente num retiro deles, na Ecoardena Atlântida. Foi esse lugar encantado, cura, 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 sim, 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 Ganesha. ah, Quero voltar lá, estou voltando para lá em algum momento, em breve eu quero. Colômbia. Ah, Maia me convidou durante esse, me falou, você pode ser o tradutor do nosso retiro no Brasil. E eu, uau, sim, por favor, é o próximo passo, a Jurema, a primeira vez que eu consagrei foi com Maia, em ritual, eu tinha tido algumas experiências pontuais, igual minha história com a Santa Maria. Eu contei no vídeo ao vivo, eu vou sair com. É interessante compartimentalizar a história para caber em qualquer formato. Hum, e aí eu já tinha ferrado minha vida financeira quase com intenção, com magia, pensando em números. Ah, vou tirar R$ 66.000, 666. E aí me veio, vamos experimentar como é essa vida aí ilimitada. Vamos sim para Colômbia e vamos para Nova York. O corpo está chamando para lá. E fui 10 dias Colômbia, 10 dias Nova York, Eastern Mountain, Cameron, Cotonou, muitos amigos. E sim, para essa vida. E quando eu vi, voltei, o dinheiro tinha feito puf, e rogaram. E eu esqueci do cartão de crédito, fui gastando algumas coisas, isso eu quero pagar, com as minhas dificuldades de receber, tive grandes amigos me ajudando nessa viagem também, nas duas, senão não teria conseguido fazer tudo que eu fiz, enfim, modo poesia ao vivo. Ah, e aí, alguns meses depois, o convite chegou oficialmente, o contrato, chegue até lá e a sua troca pela experiência, que custa uns US$ 1.200 hoje, US$ 1.300, é a sua tradução. E eu disse sim, já estava com a vida meio, sei lá, mas o cartão de crédito, né, vai dando um jeito. Passei, comprei a passagem, no dia do convite oficial, a passagem estava metade do preço, paguei 600 e pouco de volta, Goiânia, Recife. E isso foi no final de julho, acho que do dia 22 ao 28, algo assim, de julho, mês passado, e já aconteceu tanta coisa que parece assim, uau, uma galeria, um museu, isso é o passado. E a gente vai lá e mantém as estátuas, as cenas, umas grotescas, que isso ainda dá um medo, e eu gosto de pensar em tudo estátua de ouro hoje, vai, tudo maravilhoso esse passado aí. E galinhas. E, e aí a experiência era guiada por Mitiá, o mestre juremeiro, eles nem se... É o quem está ali na liderança, mestre medicinal,
o xamã, o pajé, cada cultura chama de um nome, né? O mágico. Então, gratidão, hermano, Mitiá, que delícia. E Mitiá me trouxe a Alexia, a companheira dele. Ele foi fazendo trabalhos pelo Brasil, Rio, São Paulo, e foi para o Sul e conheceu a Alexia, Rio Grande do Sul, e ela está aqui. Uma experiência espelho muito legal, vou gostar de convidá-la, já está convidada, Alexia, para falar aqui comigo sobre nossa amizade, sobre nossa experiência. E agradecendo a essas pessoas pontes, Mitiá, e aí conheci o Pajé. E aqui estou. Deixa eu ler minha página do livro. O livro se chama O Eros e Munar, algo assim, vai mudando, às vezes. E esse nome Munar eu estava falando, brotou lá em Stan Mountain, a partir de uma grande pessoa ponte na minha vida, Tatiana Scherrer, que é minha amiga desde a quarta série. E ela me chamava de Muno, vários apelidinhos fofos e seguros e aquele amor. E desse Muno lá no passado eu me vi, eu sou Munar, eu sou Munar. Primeiro eu pensei, nossa, meu corpo está apresentando aqui para o ambiente, para a natureza, um nome. Depois eu entendi, não, a natureza do seu corpo está te apresentando um nome. A natureza toda. Eu estava pelade numa cabana. Istamar é esse lugar. Positividade corporal, sexual, tudo é lindo. Que desejai. E aí tem oficinas sobre isso. E quando me foi apresentado, eu morri de medo. Entrei no Instagram, ixi, eita, não é esse tipo de trabalho. Mal sabia eu o tamanho do trauma. E da repressão, de tudo que existia em mim. E hoje está bem mais integrado. Vamos ler a página. Em suma, eu voltei a me apaixonar mais um pouquinho por Cameron. A cigana da estrada ontem puxou a minha língua para fora. Tá bom, tá bom, tá bom. Sim, tem um que eu escolheria. Eu vejo que tem mais de um. Eu confesso. E o negócio é que eu prefiro deixar que o universo é quem decida. E enquanto isso, sim, eu sinto tudo que eu sinto. E o que eu quero. E o que é que eu quero? Ah, olha aí a magia da amarração. É feita de qualquer jeito. Não tem desmazelo em se acender duas velas. E eu prefiro de outro jeito. Eu desamarro o nó, porque isso dói na expectativa. E eu deixo o vento me levar para junto da dimensão que aquele outro ser navega no momento. Não me importa quem escolheu. Eu que a chego no pé do ouvido, no melhor jeito amigo. E eu sussurro sobre o meu amor, do melhor jeito que eu puder, e me fizer em clareza, sem me preocupar se vão entender mal. Eu me recuso a me sentir inadequada. Eu firmo meu pé no meu mundo. Eu já sei que é tudo bendito e insignificante. Cão, se queima 20 vem quente na tua raba. E aí, como vai se reestruturar no alto perdão? É para frente que se anda enquanto não solta todas as bolas metálicas. O passo na velocidade da intenção é que se decide. E não tem que fazer nada, nem ir conhecer o carnaval. E o que eu realmente quero é que a opção simplesmente mais gostosa já aconteceu. E eu a convido para a minha experiência. Eu estou falando do meu aniversário, meu 11 de setembro. É justo ter qualquer coisa minha por aqui. É que o que é justiça, anyway? Quando se olha de lupa a cada história, cada fortuna, é de uma idiotice aleatória tão sem certeza, e dói, 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 dói. Todas as músicas sertanejas já o professam.
e eu já achei que chega. Para mim, eu vou me viver escrevendo de novas formas. E o orgasmo do meu corpo, antes completamente focalizado no prazer do pau, eu escolhi estudar como manifestar de outras formas criativas. Eu vou vendo que sim, cada projeto tem ganhado cores belas. O meu trabalhador já está salvo. E tá todo mundo orando por isso. O problema de um é o problema de todos. E está sendo bem resolvido. O meu prazer é ajudar toda a comunidade. Eu me permito as ideias geniais perpassarem por mim e qualquer outro na missão que desejar por isso. Conselho da Diversidade Funiô, museu, todos são bem-vindos, todas as histórias. E por que é que o meu trabalho não me seria uma fonte de prazer inesgotável? Eu convido a Xuxa para fazer uma doação e um show aqui para nossa aldeia. Eu juro, um dia eu comprovo. Eles brotaram do seio da terra para se encaixar na minha história. Por eles eu nasci. Eu sinto uma espécie de Tiradentes aqui. Independência ou morte, eu amo a história do Brasil. Clap, clap, clap. É cada coisa perfeita que a gente tem que engolir nessa vida. Eu recomendo saborear como um quê? Como um martini viscoso. A cereja sirigueluda azeitonal. É a cabecinha que brilha no final, ou no começo, como preferirem. Hum, Gostei da minha página. É gostoso aprender a se gostar 100% do jeito que se é e sem querer mudar nada nem ninguém. E aí tudo que chega é sem o seu controle, foda-se o do outro, é fácil de ver. O Paquirilos me iniciou na escola do eu selvagem. E minha história acho que chegou uma azeitoninha do meu martini. Foi quando tio Rocha, o tio do pajé, me levou finalmente para eu ver. Finalmente, tinha 2 semanas que eu estava aqui. Não sei, enfim. Finalmente eu falo porque, uau, sim, tem casa e tal, e às vezes não acontece de conseguir ver o contato da pessoa. E, e aí a primeira casa que eu fui ver, o tio Rocha apareceu aqui, eu tinha acabado de chegar, de passar a noite na casa da Alexia, que é a casa de Danusa, onde Danilo também, a casa dele. É uma casa magnífica. Sigam a Alexia para ver a casa. Eu amo Danusa e toda aquela família. Ah, a aba fugiu. Vamos voltar para a aba. A casa. Tio Rocha, eu tinha acabado de chegar. Tinha sentido que eu tinha incomodado a aldeia porque eu resolvi sair com o Lino, meu gato, que eu trouxe de Goiânia. Saí na rua e foi muito interessante. Deixa essa aba que ela é massa essa noite. A noite do gato, vou contar outro dia. Ei, Lino. Ah, e aí, tio Rocha apareceu como ele já tinha feito alguns outros dias. Entrou, deu uma olhada. E é muito legal, as coisas acontecem, uau, sincronizadas. Na hora que tá acontecendo alguma coisa, tem câmeras. Me disseram, vários sussurros. Me disseram, há câmeras. Claro, tem os vizinhos, tem todo mundo. Família, comédia, abelha, todo mundo sabe tudo. É melhor andar pelado aí, ó. Eu gosto. Aprovado. Ah, ah,
E aí eu falei, tio Rocha perguntou como eu estava, eu falei, muito bem e tal, e eu ainda não consigo abrir minhas malas, tô apertadinho e tal, né? Quero me esticar um pouco, ter o meu espaço. Podia estar amando muito mais a casa do que eu tava. E eu tinha esse padrão, e depois estava mais confortável do que agora. Agora passou, passou. Ah, e aí eu falei para tio Rocha, ele tem uma casa. Eu, vamos olhar, quando que eu posso agora? Ele, eles têm a hora de voltar por Icuri. Ah, e aí ele, talvez amanhã, vamos amanhã, se o senhor puder agora, vamos. Ele, tá bom, vamos. Sai mandando. E era um sobrado caro, R$ 600, na, entre, na divisa da cidade com a aldeia, do lado da cidade. E aí a gente foi andando pela aldeia e a gente foi conversando, ele me falou que o nome dele é Rocha, um outro que o nome de nascimento é outro, que eu já esqueci, que ele falou, ninguém me chama disso, ninguém lembra. E eu chutaria algo como Fábio, não, é outra coisa. É, ele me foi conversando e aí no meio do caminho ele, e eu moro nessa casa, tem essa casa que eu moro, ele começou a falar, e que o que eu entendi, eu estava sendo convidado para sair de hóspede de Suri para ser hóspede dele nesses 3 meses que eles não dormem em casa, não estão em casa a maior parte do dia. E eu, ué, vamos ver sim essa casa, bora. Tô aberto, do nada, né, no meio do caminho, a casa. Eu aí cheguei em frente à casa, uma igreja, porque é branquinha e tem o fume assim. E eu, uau, essa casa. E ele já foi falando, essa casa é um museu. Depois eu entendi que é a casa mais antiga da aldeia. Ele foi falando, essa fiação tem 200 anos. E é um canteirinho de obras ali. Tem o quarto dele fechado, já na entrada. E a casa, e eu fui lembrando da minha avó paterna, que vivia numa casa exatamente como aquela, com aqueles cheiros e com um quintal muito grande. Eu tinha visto uma plantação de milho do lado esquerdo da casa e achei que era do um lote vizinho. E a gente entrou na casa, tudo aquilo, e ele foi falando, tem que ajeitar aqui um espaço em algum tempo para você. Você vai entender como vai ser para você. Tá, beleza. E fui olhando os detalhes e tal. Tinha um quarto que eu senti, aqui seria legal, que daria para o milharal e para a esquerda. E é só que não tem janela. Eu falei, nossa, não tem janela, né? Sinto falta, queria uma janela aqui. Ainda botei a mão na parede, tá? E, enfim, saímos do canteirinho de obra, casa, museu, e fomos pro quintal, muita mata verde, mato, e o milharal invadia o espaço da casa, tinha uma trilha. E aí ele foi falando que o milharal tava com feijão também, e é da casa, e eu, uau, até ali, uma abraçadona. E aí o trilha vai, chega numa curva encruzilhada, com 2 árvores que eu lembro. Isso eu já dei de cara com a goiabeira, na saída da casa, que é a minha fruta favorita. Olha o gato de novo. E, e fruta favorita. A Suri me ensinou, eu amo todas, como assim favorita? Cada uma é uma, enfim. E as coisinhas que eu tô deixando. Olha a siriguela, poderia muito bem ser minha fruta favorita. Ah, goiabeira, árvores e a trilha. Gente, tem uma trilha, mini trilha dentro da casa, mini trilha. Desci a trilha e fui encontrando uma pedra
uma rocha. O seu Rocha me levou para ver a igrejinha da pedra. E me explicando que ali naquela área tem pessoas brancas que casaram com funiô, que vivem ali, são famílias, e tem outros igual a mim. E aqui essa saída com gato à noite. Enfim, desculpa aí, família, quem sentiu impactos negativos por aquela noite. O Lino, meu sonho é o Lino andar comigo na rua, solto. E Deus sumiu, depois ele volta, ele vai para casa, ele sabe. Talvez ele vai andar a vida inteira, vai saber. Ele que sabe. Assim é minha relação hoje com ele. Ele que sabe, eu ouço ele. O melhor que eu posso. Podia passar aqui na árvore também. Lino. Tô fingindo que não é com ele. Uh, e aí, a pedra. E eu, é uma pedra, sei lá, pelo menos uns 7 metros de largura e uns 2 metros de altura, 3, 5. Vamos medir. E eu pensei, gente, isso é uma atração turística. Como assim, seu Roger? Ele, tem umas pessoas que vinham aqui fumar e ficar aí, e a gente tá cuidando ali. E mas eu fumo também. E, não, mas a sua é uma prática espiritual, nem todo mundo faz assim. Então eu falei, nossa, então só vem aqui o dono, quem tá morando na casa e os seus convidados. Ele é. E eu, se eu quiser fazer uns movimentos, alguma coisa, ele falou em algum momento, para os movimentos que você quer fazer, esse lugar aqui é o ideal. E eu, quê? O que eu tô ouvindo? Que? Não tô entendendo. E aí eu cheguei em casa depois dessa experiência, ele me falou, daqui a 2 dias eu volto para te mostrar lá como seria para você. Eu fui bem claro. Escuta, eu gosto de andar pelado, eu gosto de ter meus amigos em casa, eu sou um homem queer, transante, gay. E ele, por esses 3 meses, eu não vou estar em casa, se eu chegar, você tá aí. E, e os outros 3 meses eu fiquei, né? E eu fiquei na hora eu fiquei defendido. Pô, não, tá, e eu quero ver aquelas outras casas, as da Coab, as da. Sim, adoro aquela região. Levei meu gato pra lá, ele adorou. Levei o Lino por uma noite, nossa primeira noite fora juntos. Foi gostoso. Foi bem massa. Não dormi, não dormi. Ah, e aí essa casa, a igreja da pedra, igrejinha da pedra. Então tá, então eu silencio, fico aqui fazendo o meu projeto, eu, e deixo isso aí acontecer. E esse terreno é um terreno, é tipo uma quadra, sei lá, cidade tem quadra pequena, deve ser 2, 3 quadras. É, meus, meus sonhos meio que desceram, assim, como se fosse um blueprint, uma planta baixa. Aquilo aqui, aquilo, um espaço para os amigos virem, se sentirem confortáveis e curtir as tardes, noites, luares, uma bebida bem gelada, uma comida simples, muito gostosa. O que mais? E
o espaço de rezo, a casinha da luz vermelha, a casa da luz vermelha é a mata dos sussurros. Olha quem veio, quem veio, quem veio, a mata dos sussurros, tu gosta? O gato castrado gosta da mata dos sussurros, né? Sei lá, sei, deixa acontecer. E aí isso foi me mostrando o meu caminho ainda de me soltar, ser monar, o ser selvagem, e ainda na frente de autoridades silenciou, silenciou. Estou aprendendo a silenciar também, me botar confortável. Não é bom esperar o portal abrir para não fazer guerra. Ai, e tem uns que eu vou lá e taco fogo, porque tá na hora. Eu pensei, escrevi em outro texto, vou ler outro texto. Tem um que chama Esse Não É Endereçado a Mim, ou a Eu. E esse título começou, isso não é em primeira pessoa. Eu estava ouvindo The Sun in September, uma música que Cameron me mandou. O sol de setembro já começou em mim. Ele brota na temporada virginiana. Agosto é muito bom, vem chegando a melhor época. Abertura de horizonte, abertura de céus. E por que tudo não mudaria e eu pegasse um voo de primeira classe, todo mundo sorrindo para mim e eu abraçando aquela pele alva, aquela boca se pronunciando. Foda-se a minha outra, ela tá amuada, porque eu faço monólogos e ela silêncio. E quando é para conversar, eu emburro e digo não. Ah, eu já me esforcei bastante. Controle e não deu, eca, eca, eca. Eu ia falando de outra, e sim, todo mundo pratica o falatório. Eu deixei escapulir toda a minha história para Alexia antes de me silenciar. Ixi, que foi? A comédia, a abelha cuida das neurodivergentes. Aquela panela de pressão. Todo mundo ajuda a desopilar. Menos os pintão. Todo mundo guardou nas calças. Menos o Rio Araguaia, Anhanguera ou Ipiranga. Meteu de uma vez e eu mandei tirar. Ainda deixei brincar um pouco e eu parecia uma múmia. Ah, os sinais. O primeiro cara com quem transei, e não foi o segundo, me ensinou que era desejável gemer e usar a língua nas horas certas. Vai bem um iniciador para os meninos. Brincar de aprender sobre os corpos. Tantos prazeres. É natural receber favores em troca. Eu não preciso de proteção. E quando sinto ela, é bem gostoso. Eu posso andar mais relaxada. O que eu vou fazer se eu quero contratar o meu vizinho como meu melhor amigo guardião? Ele não precisa nem de camisa, basta o silêncio daquele olhar. Vocês já viram as suas lágrimas? Os caiapós, sim, o veneram. Perguntem ao Raoni e ao Megarão. O meu coração chora de emoção alegre, sempre que me lembro como ele e Dona Fatinha me adotaram. E depois descobri que foi a tia Tó quem mandou cuidar dessa boa gente. Ela é tia dos dois pajés e tem 95 anos. E a minha criança interior tremia de medo de gente assim. Deve ser um tal trauma escabroso da mamãe. E pode bem ser do papai também. Faz todo sentido. Eu sempre captei bem aqueles campos para enxergar o meu. E eu ainda chorei querendo desistir. Como pode todo mundo ainda estar em guerra no íntimo? É contra a IA, o Trump, o Lula, o Bolsonaro, o israelita. Pela criança palestina decapitada, nem todo mundo chora. E se não tem uma por lá, eu aposto que na África também acontece. Hoje cedo a minha meditação começou. Guerra não, por favor. Eu ontem visitei um terreiro de magia universalista e eu entendo como tudo acontece. Cada história é peculiar, é tão comum.
Eu fiz uma transição, a minha família nasceu em terras potiguares. O chão deve ser parecido com esse, eu lembro bem pouco. Morei em Natal quando tinha de uns 8 a 10 anos. Minha memória ali é bagun bagunçada. Tem paixão por videogames, muito ciúme, uma perna quebrada e muitos detalhes e ninguém mais lembra disso. O Morro do Careca que ainda se podia subir, o colégio de freiras e o coral da qual fui expulso, ir sozinho no ônibus para o colégio, um dia sentir muito desconforto lá dentro. É menino ou menina? Eu ouvi endereçado a mim. Talvez tivesse sido até para outra pessoa. E eu sentia uma esquisita, uma pária, no seio da minha própria família. Era melhor eu tratar de ser bem bonitinho. É bom menino de vó que vai crescer. E eu mal tinha contato com os meus. E vixe, benza eu, como eu abro a aba, mesmo sem acreditar no começo. No terreiro de magia, eu me senti desconfortável. De algum momento eu vi pessoas pedindo por decisões serem tomadas, e eu vejo como eu poderia construir esse lugar. Eu sou só mais. Eu me contraí com as reclamações incessantes sobre os sons alheios, alhures e religiões. Quando começou o desmazelo sobre a reputação do outro, e nem um pio para ninguém se olhar no espelho. A vela de amarração amorosa só presta boa função quando as duas pessoas estão presentes no ato, navegando na mesma dimensão. E não, tá tudo certo. Nenhuma reprimenda por mentiras. Eu gosto de ter vivido essa cena e agradeço todos os envolvidos por terem aberto esses caminhos. O meu mago começou a delinear um sorriso novo, lá e ontem à noite. A boa mestra foi quem o invocou. A Mulambo quer me ajudar a descobrir seus nomes, meus nomes. Eu ainda caguei de medo de não conseguir ver as boas intenções em orações, como todos fazem. Eu já parei. Ei, você aí, ouvindo essas palavras, essas letras, eu te convido a bailar-se comigo nessa dança violeta. O azul e o vermelho, inferno e céu, do que me importa? O que qualquer um outro pense do seu gozo. Se for ficar sozinha e não confiar na abertura do portal festa que surgiu depois da gira. E daí, se já são quase 9 horas e estão preocupados com o meu café da manhã? Ah, 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 ah. Eu ainda passaria o dia inteiro fumando chanduca antes de comer. E aí eu ouvi como eu fodia bem o meu corpo. E diga-se de passagem, eu acredito que um dia os animais vão parar de se comer por aqui. Que bela manhã vai ser. Um chip novo qualquer atualizado nesses aparelhos. Às vezes parecem um joystick de Atari. Deve ser bom sentar bem no meio. Quer dizer, tirando a brincadeira com as palavras, é bom mesmo, eu comprovei recentemente, e ui, ui. Eu não espero mais pela próxima. Era isso também a ansiedade. Ficar sonhando com o que vem. Será que um dia, será que dia que Cameron volta para o alcance dos meus dedos, dos meus olhos? Porque eu sonharia em me apaixonar por alguém que eu nem conheço ainda se eu já tenho esse gigantesco tudo no meu coração. E eu só preciso saber que isso tudo existiu. O tempo é contínuo, não linear, e eu nunca mais preciso nem falar com ele. Eu acredito na nossa consciência una, e ele não é especial. Eu quero sentir isso com todo mundo, e nem sinto que preciso mais tocar ninguém. E eu ainda não escolhi assim, ainda tem várias outras coisas que eu quero, e vai saber, se for mais uma das coisas que eu desacredito, quem sabe hoje à noite vou me comprovar bem. Ui, 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 que desafiozinho barato está lançado. E então, o que é mesmo o que eu estava contando? Ah, você também se esqueceu? Se você ficar com alguma curiosidade, manda para mim um sinal de fumaça. Eu já recebi. Grata. Ah, eu acho legal isso que ele tá hoje. E essa pessoa, Matt, esse fez.
surgiu na minha vida 2 dias antes de eu chegar em Recife. E ele chegou junto, porque ele estava de ônibus, de busão universitário, pro congresso da Uni em Goiânia. E nos conhecemos no Grindr e foi fácil, e pum, foi Iemanjá. E unindo marinheiros, adoro quando a Iemanjá me traz marinheiros, amigos. Tô pronto pro próximo, mamãe. E ele de busão, meu domingo chegou terça-feira em Recife. Em algum momento eu vi isso é a experiência mais romântica, mais síncrona e romântica. E eu tenho uma tijolada delas, graças a Deus. Deusa. E é lindo, ele esqueceu isso em casa na primeira noite. É uma ferradura. Ah, grato, pessoa linda, ponte. Saudade. Matt. Matt del Rio. Matt.del Rio. Delícia. Ah, acho que tá bom por hoje. Eu quero ler outra página. Não, já tem 50 minutos. Tá ótimo. É, não fiz no começo, convido a todos para dar 3 respiros comigo, em presença, em harmonia, em gratidão. Eu agradeço a todos que vêm e compartilham, que seguem esse canal que está nascendo aí. Agradeço a todos, a minha família, a todos os que eu conheço e aos que ainda não, todos que eu amo, vocês. Um beijo. Tchau.